a ser acompanhada no futuro e tem em conta esta preocupação de sustentabilidade destes instrumentos. Obrigada. Muito obrigado, eu, Sra. Conselheira Ana Furtado, e muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos prosseguir dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, ao Sr. Deputado Rui Vilar, que igualmente cumprimento, e dou a palavra por até 5 minutos. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Juiz Conselheiro Presidente José Tavares, demais juízes conselheiros, Sr. Diretor-Geral. Eu vou começar com um tema, porque anteontem, na véspera de feriado, tivemos notícias sobre a EFASEC. Aliás, parece que começa a ser tradição termos notícias sobre a EFASEC em vésperas de feriados. E o Sr. Ministro da Economia anunciou o fecho da operação e disse que este era um dia feliz para ele. Eu tenho a certeza que não será um dia feliz para os portugueses, que, ao que se sabe, já despenderam cerca de 400 milhões de euros naquela empresa, que, ao que se sabe hoje, estava falida. Ora, o que vem questionar ao Sr. Presidente do Tribunal Constitucional é, uma vez que, conforme anunciado em junho, uma das condições precedentes para a reprivatização ser concluída seria a pronúncia da Autoridade da Concorrência e do Tribunal de Contas. Por isso, o que queremos saber é se essa pronúncia existe, qual é o conteúdo dessa pronúncia, tendo em conta que achamos que é muito importante os portugueses saberem para onde e como é que foi gasto esse dinheiro, que, recordo, supera até o dinheiro canalizado para as empresas previsto no Orçamento do Estado para 2024. Está também a decorrer uma auditoria, também gostaríamos de saber em que ponto é que se encontra e se já pode avançar à Assembleia da República e aos portugueses alguns dados sobre ela, uma vez que tivemos agora o anúncio do fecho dessa operação. Aliás, e só para citar, o Tribunal Constitucional dizia em junho que contratos de venda de empresas do Estado com esta envergadura e com eventual perda de dinheiro para o Estado, que já está assumida, deverão ter de passar pelo crivo prévio do Tribunal. A segunda questão que lhe queria fazer refere-se ao excedente orçamental, já aqui também falado pelo Partido Socialista, que está previsto para este ano, de cerca de 0,2% do PIB. E a primeira questão era perceber o que é que o Tribunal de Contas tem a dizer, se acha que estes 2 anos de excedente orçamental se devem a uma conjuntura, nomeadamente devido ao aumento da inflação, ou se as políticas orçamentais também contribuem para isso. E da parte do Grupo Parlamentar do PSD nós não temos dúvidas de que, quando falarmos em excedentes orçamentais, é uma discussão positiva e deve suscitar várias interrogações sobre qual a orientação a dar à política orçamental com esses excedentes. Mas isso, como disse já a Sra. Juíza Conselheira, é uma questão política de discussão sobre o que fazer. Mas, na apresentação do Orçamento do Estado para 2024, e também já aqui também confirmado pelo Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Ministro das Finanças disse que seria constituído um fundo, mais concretamente a concentração num instrumento de investimentos futuros, através precisamente dessa almofada financeira. Numa primeira fase, que seria depois reforçada futuramente pela libertação de outras fontes de despesa do Estado. Ora, a nossa questão prende-se, e é também uma dúvida levantada quer pelo Conselho de Finanças Públicas, quer pela UTAU nos seus relatórios de análise ao Orçamento do Estado, que diz no artigo 21º da Lei de Enquadramento Orçamental, consagra no seu entendimento, no ponto 1, que os excedentes da execução orçamental são usados preferencialmente na amortização da dívida pública, enquanto se verifica o incumprimento do limite da dívida pública. Ou seja, a capacidade dos governos para, de forma preventiva, criarem estes tipos de fundo de investimento depende da dívida pública. Por isso, a nossa questão neste caso é simples, é perguntar se é legal a intenção anunciada pelo Governo de constituir este fundo de investimento com o excedente orçamental e outra questão, que segundo o Ministro das Finanças esse fundo vai também adquirir dívida pública que depois será libertada em 2026.
à altura em que o fundo será operacionalizado. Ou seja, a partir de 2026, esse fundo vai deixar de abater à dívida pública. Também perguntamos, por isso, o que peça ao Tribunal de Contas fazer, se vai abrir alguma auditoria ou algum procedimento de controle. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Vilar. A palavra, então, ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas. Faça o Sr. Conselheiro. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Vilar. Ora bem, relativamente às várias questões que o Sr. Deputado nos apresenta, quanto à IFASEC, ora bem, como o Sr. Deputado referiu bem, esta Assembleia pediu uma auditoria ao Tribunal sobre a IFASEC. Essa auditoria está em curso e não posso adiantar ainda quaisquer dados, porque, enfim, como o Sr. Deputado sabe, o Tribunal é um órgão colegial e, portanto, não posso adiantar-me a algo que não existe, ou seja, um relatório aprovado pelo Tribunal, não é? Mas o que posso garantir ao Sr. Deputado é que a auditoria está em curso, tal como a Assembleia solicitou, e, portanto, a seu tempo, traremos aqui o relatório respectivo. Em segundo lugar, o Sr. Deputado pergunta se há alguma pronúncia relativamente... Eu presumo que o Sr. Deputado quer referir-se a alguma decisão de fiscalização prévia quanto ao contrato que tenha sido celebrado. Talvez seja isso, não é? Portanto, sobre essa matéria ainda não é? Não sei, não conhecemos o contrato, portanto, não conhecendo o contrato, também não poderei pronunciar sobre ele. Aguardamos serenamente e a seu tempo o Tribunal apreciá-lo-á, de acordo com do seu clausulado e, portanto, haverá decisão correspondente, não é? Portanto, aguardemos. Depois, relativamente aos excedentes que o Sr. Deputado, excedentes orçamentais a que o Sr. Deputado se refere, enfim, eu penso que o Tribunal também há de... Eu alerto aos Srs. Deputados, enfim, mais uma vez que eu poderei apresentar aqui, quando não haja relatórios do Tribunal, poderei fazer aqui algumas considerações, mas que não vinculam o Tribunal enquanto não se pronunciar, não é? Evidentemente que o Sr. Deputado pergunta se deve estes excedentes à situação económica ou financeira que tem sido vivida ou a políticas orçamentais nesse sentido. Enfim, eu penso que poderemos concluir, enfim, um estudo que se deverá às duas situações, não é? Também as coisas não caem do céu, não é? E, portanto, haverá também uma vontade de que isso aconteça, mas também a situação económica ou financeira também contribui para isso. Ora, a aplicação desses fundos, o artigo 21 da Lei de Enquadramento Orçamental é relativamente claro. Diz que os excedentes aplicam-se preferencialmente, não é? Portanto, temos preferencialmente 2 pontos. Na amortização da dívida pública, na constituição de uma reserva de excedentes para o futuro e tal. Aplica-se preferencialmente. É legal a constituição de um fundo? Não vejo, como jurista, não vejo qualquer impedimento legal à constituição desse fundo. Ora, quanto à aplicação preferencial à amortização da dívida pública digamos assim, à constituição de uma reserva de excedentes, não é? Essa é uma opção, não é? Eu diria que nem é bem uma opção política, é uma opção de gestão, não é? É uma opção de gestão tomada ao abrigo desse artigo 21, que cabe a quem de direito tomar. Se eu fosse governo, saberia qual a decisão de tomar, mas não quero influenciar o governo, porque vivemos num Estado com separação de poderes e, portanto, deixo a quem de direito fazer essa opção de acordo com o artigo 21 da Lei de Enquadramento Orçamental. Esse sim terá de ser respeitado porque tenho um enquadramento sobre essa matéria. Por isso, não vejo qualquer ilegalidade na constituição desse fundo, ao abrigo do tal artigo 21 da Lei de Enquadramento Orçamental. Senhora Conselheira, deseja intervir? Obrigada, Sr. Presidente. Só para dar conta de que sobre esta questão dos excedentes, o que o Tribunal tem vindo a enfatizar muito é a questão de como se gasta a despesa. E como se faz despesa, não é? E é a questão da qualidade da despesa. E, portanto, há um instrumento atual, previsto na Lei de Enquadramento Orçamental, também, que é a questão da revisão da despesa, ao qual damos a maior prioridade. E, portanto,
a evolução desta despesa no futuro terá sempre muito condicionada e ganhará muito com a operacionalização de todos os instrumentos que estão previstos, e será a maneira mais eficaz de controlar a despesa e de assegurar que seja uma despesa de qualidade, tal como a Lei de Enquadramento Orçamental o prevê. Porque, de facto, as finanças públicas portuguesas, o que é que temos vindo a assistir, e a Conta Geral, o parecer de 2022 dá conta disso, de que, de facto, um grande aumento da receita e também um aumento da despesa praticamente em todos os seus componentes. Esse aumento da despesa é necessário, mas convém assegurar a sua qualidade, e é isso que os instrumentos previstos na Lei de Enquadramento Orçamental pretendem atingir, e é esse o caminho. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Juíza Conselheira, e muito obrigado, Sr. Presidente. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Rui Afonso, cumprimento, e quem dou a palavra também por 4 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, os restantes membros do Tribunal de Contas, cumprimento a senhora e os seus deputados. Sr. Presidente, a primeira questão que lhe queria colocar é se considera que com este Orçamento de Estado, e segundo a vossa análise, os portugueses irão pagar mais impostos e se o valor da carga fiscal não será o mais elevado da história da democracia portuguesa. É que o Sr. Ministro das Finanças, o Dr. Fernando Medina, defende que o alívio de impostos diretos supera largamente o aumento dos impostos indiretos. E segundo as nossas contas, com as mexidas previstas para o próximo ano nas receitas de IRS, as famílias vão poupar cerca de 1.300 milhões de euros. Mas, no imposto sobre o tabaco, o Governo prevê arrecadar mais 177 milhões de euros. No IAVA, deverá render também mais 40%, ou seja, o Governo prevê encaixar mais 450 milhões de euros. A receita de IVA também deverá crescer mais 8%, portanto, isto também tem a ver com a extinção do IVA zero, e no total o Estado espera receber mais 1.780 milhões de euros. Na receita de IUC, Imposto Social e ISV, o Governo, digamos, prevê encaixar mais 200 milhões de euros. Com o ISP, prevê encaixar mais 364 milhões de euros. O Orçamento de Estado prevê que a carga fiscal chegue aos 38% em 2024. Por isso, pergunto-lhe, e segundo a vossa análise técnica, portanto, a análise técnica que fizeram ao Orçamento de Estado,